Graça e paz, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Que Deus seja contigo, em nome do Senhor Yeshua, seu Filho. Amados, prestem bem atenção. A salvação é pela graça. Isso é indiscutível. A salvação não é pelas obras. Mas agora eu te pergunto, quais são as obras de um salvo? Porque eu sou salvo mediante a fé, sem as obras. Eu sou justificado dos meus pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo mediante a fé e não pelas obras. Para que eu não me gloriasse, para que eu não pudesse dizer, olha, eu fiz por onde merecer. Até porque se chama graça por ser um favor imerecido, algo do que eu não era digno, de que eu não era digno. Certo? Vamos lá, Efésios capítulo de número 2. Versículos de número 8 e 9. Dizem assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Foi um presente de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça não é meritocrática, ela é um favor imerecido. Não é algo que eu tenha conquistado pelas obras. Eu alcancei a salvação pela fé. Isso é graça. Isso é indiscutível. Ok? Indiscutível. Eu não alcancei a salvação pela prática dos mandamentos, pela prática da lei. De maneira nenhuma. Não foi por obras. É graça. A graça é imeritocrática, é um favor imerecido. Eu não fiz por onde? Foi o amor de Deus, certo? Onde Ele entregou o seu Filho em sacrifício pelos meus pecados, pelas transgressões da lei. Como diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o pecado é a transgressão da lei, certo? Então, eu fui salvo pela fé, sem as obras. Isso é graça, um favor imerecido. Mas agora salvo, eu devo continuar na prática do pecado? Porque Jesus Cristo, Ele morreu pelos meus pecados. Nisso consiste a graça. Ele me fez justo, olha só. Deixa a mão aí que nós vamos voltar. Romanos, capítulo de número 3. Versículos de número 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Ok? Então Jesus Cristo, Ele serviu de sacrifício pelos meus pecados. Vamos lá, continuando aqui. Ao qual Jesus Cristo, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, a retirada dos pecados, dantes cometidos, sob, debaixo da paciência de Deus. Então, em Cristo, pelo seu sacrifício, eu fui feito justo, Ele me redimiu da transgressão da lei, dos pecados que eu havia cometido. Certo? O que é redimir? Redimir é recuperar. Redimir é tirar a culpa. Mas redimir também é deixar de cometer. Uma pessoa, quando ela se redime, ela abandona a prática do pecado, a transgressão. Então o salvo, presta atenção nisso, o salvo é aquele que pela fé recebeu o perdão dos seus pecados em Jesus Cristo. Mas redimido, ele não pode voltar a praticar o pecado do qual ele foi justificado. Do contrário, ele está desvalorizando todo o sacrifício de Jesus. Ele está desvalorizando a graça. Entenderam isso?
ele está desvalorizando a graça. Se ele não deixar de ser o que ele era, ele está desvalorizando o sacrifício de Jesus, desvalidando a graça. Porque eu, pela fé, sem merecer, não alcancei o perdão dos meus pecados, o que me tornava injusto. Eu não fui justificado gratuitamente pelo sacrifício de Jesus. Eu não fiz nada por merecer, apenas criei que ele serviu de sacrifício pelos meus pecados e os meus pecados foram perdoados. Ou seja, toda a transgressão da lei que eu cometi, que consiste no pecado, foi perdoada em Cristo, lá na cruz. Eu não posso mais ser acusado por aquilo que eu havia cometido. Por quê? Porque ele serviu de sacrifício pelos pecados dantes cometidos. Por aquilo que fui até o momento em que criei. Então eu alcanço a salvação que consiste no perdão dos meus pecados, que é a transgressão da lei, pela fé sem as obras, no sacrifício de Jesus. E depois? Como que eu tenho que viver? Eu tenho que continuar na prática do pecado? O que vocês acham? Será que eu tenho que continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia? Sem obras que demonstrem o meu arrependimento? Claro que não, irmãos. Se eu fui perdoado pelos pecados, como eu posso voltar a praticá-los? Estaria desvalidando todo o sacrifício que Jesus teve ali na cruz. Estou desvalidando a graça. Romanos capítulo de número 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, exclama Paulo. E ele faz uma pergunta retórica na sequência. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Ok? Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto para o pecado em Cristo, está justificado do seu pecado. Em outras palavras, se o cara continua vivo para o pecado, praticando o pecado, ele ainda continua transgressor. Ele desvalidou o sacrifício de Cristo, o qual pela fé sem as obras, nele recebeu a redenção, a remissão, o perdão dos seus pecados. Ele desvalidou a graça de Deus, o presente que Deus lhe deu, a oportunidade de redenção que Deus lhe concedeu. Um redimido, ele se comporta como tal, assim como o condenado. Se Cristo morreu a minha morte e foi condenado em meu lugar, para me justificar, a prova de que eu fui justificado verdadeiramente está na minha redenção, no comportamento que eu assumo depois desse ato de fé, entendendo que Cristo serviu de sacrifício pelo meu pecado. E se o pecado é a transgressão da lei, e por conta dessa transgressão da lei, Cristo foi para a cruz, morreu pelo meu pecado, que é a transgressão da lei, como eu devo viver agora, sendo justificado, praticando a lei? É simples, é matemática simples. Então veja bem, eu não obedeço e pratico a lei para ser salvo. Não, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom, uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Mas agora já perdoado, redimido,
eu tenho que me portar como tal, como um justo. E isso é manifesto através das obras. E se o pecado é a transgressão da lei, o inverso é a prática. É simples de entender. Eu não sou salvo pelas obras da lei, por praticar a lei, por obedecer a lei. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé, não vem das obras. É um dom de Deus. Mas perdoado, eu tenho que ter as obras, e essas obras consistem na prática dos mandamentos. Por quê? Quando eu estava no pecado, ou seja, na carne, movido pelas paixões da natureza, eu não podia agradar a Deus. Porque os que estão na carne não conseguem obedecer à lei de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque quando nós estamos na carne, nós estamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo de número 2, 1, 2 e 3. Como todas as outras pessoas do mundo. Mas agora redimidos em Cristo, nós não podemos mais viver na prática do pecado, que é a transgressão da lei. Entendam isso, a salvação é pela graça. Repitam comigo, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que não nos envaideçamos, vem de Deus, mediante a nossa fé de que Cristo serviu de sacrifício pelos nossos pecados. Todavia, perdoados das nossas obras pecaminosas, do comportamento que nós tínhamos, da transgressão da lei, agora daremos fruto de obediência, que consiste nas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E quais são essas obras? Os mandamentos, querido. São os mandamentos. Viver como Jesus. Simples assim. Não tem por que não entender isso. É simples. Romanos capítulo 3. Versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, ou seja, estar debaixo é condenado. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei, pela prática da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei serve para o quê? Para nos conscientizar. Ela serve para que nós possamos entender o que é o pecado. E o pecado é a transgressão, a desobediência da lei. 1 João 3, 4. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Essa graça foi anunciada lá atrás. Ela já foi prevista lá atrás. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Por isso que é pela fé, porque não há diferença. Versículo 23. Porque todos, judeus e gentios, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Mas o que aconteceu? Versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós que fazíamos parte do grupo de todos os pecadores, judeus ou gentios, fomos justificados mediante a fé. Ou seja, os nossos pecados foram apagados, para que vivamos em novidade de vida. E essa novidade de vida consiste em nos portarmos como Jesus. E Jesus foi obediente aos mandamentos. Entenderam? Então eu não obedeço e pratico a lei para ser salvo, porque a salvação é pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é meritocrático. É um favor imerecido. Entenderam isso? Só que depois de justificado, eu não posso continuar transgredindo a lei. Ué,
eu não morri para ela, ela só tem poder sobre o homem enquanto ele vive na prática do pecado. Mas morto, ela não pode mais condenar. Porque aquele que está morto vive em espírito. Entenderam isso? Ele não está mais na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus porque não estão sujeitos à lei de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Então, depois de mortos para a lei, justificados dos nossos pecados, nós agora temos que viver na prática da mesma. Como assim? Se eu morri para ela, como eu posso e para que eu devo praticá-la? Simples, porque a lei é espiritual. Se eu estou no espírito, eu pratico a lei. Veja bem, estar debaixo condenado pela lei é para quem vive na carne. Aqueles que morreram para a carne e vivem em espírito, eles são praticantes. Então, a condenação da lei é para os que vivem na carne, não para os que morreram para a carne. Aqueles que morreram para a carne, eles vivem em espírito, e a lei é espiritual. Ele pratica a lei porque ele é espiritual. Romanos capítulo 7, vamos entender isso? Versículo de número 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, para que sejais doutro, ou seja, deixe de ser do diabo, certo? Mas para que sejais doutro daquele que o ressuscitou de entre os mortos, para o Pai, a fim de que todos demos fruto para Deus. Fruto diz respeito ao comportamento, às obras, beleza? Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, que são apontados pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, porque os que estão na carne praticam o pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo número 6, versículo de número 23. Mas agora estamos livres da lei, libertos, veja bem, libertos da lei, da condenação dela. Não estamos mais debaixo dela, amaldiçoados por ela. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Morremos para o quê? Para a carne, para a nossa antiga maneira de viver. Olha só que coisa. Para servirmos em novidade de espírito, de entendimento, e não na velhice da letra, na nossa antiga maneira de interpretar a palavra. Olha só isso. Aí nós vamos aqui, ó, Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto para o pecado, para a carne, está justificado do pecado. E como a lei é espiritual, Romanos 7, 14, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, vendido pelo diabo, que era o nosso dono, porque quem pratica o pecado é do diabo, 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Então nós somos vendidos por ele a Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz que ele nos comprou com o seu sangue para Deus. E se nós fomos vendidos, quem nos comprou? Jesus. Para dar para Deus. Só que os filhos de Deus são os guiados pelo Espírito, não são aqueles que são movidos pelas paixões da natureza, pela vontade da carne. Entenderam isso? Os nascidos de Deus, os filhos de Deus, não praticam mais o pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9. E aqui, em Romanos 7 mesmo, versículo de número 15, diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto, admito que a lei é boa. Versículo de número 21. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, a minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, do homem interior, que está no entendimento da minha alma, que tem prazer na lei de Deus. Então tem uma lei na minha carne que batalha contra a lei que eu tenho prazer, que é a lei de Deus, que está no meu entendimento. Que segundo o homem interior da minha alma, eu tenho prazer nela. Olha só que coisa. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então a lei que está no meu corpo carnal é a lei do pecado. Se eu não obedeço a de Deus, eu pratico a lei do diabo, que está na minha carne, a lei dos pecados. Meu Deus, e agora? Versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, no homem interior, sirvo a lei de Deus, porque nela eu tenho prazer. Mas na minha carne, a lei do pecado. E agora, quem eu obedeço? O diabo, vivendo na carne, transgredindo a lei de Deus, desagradando a Deus, ou em espírito, não estando mais debaixo da maldição da lei, não estando mais condenado pela lei. E agora? Capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz com Deus. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, justificados dos nossos pecados, nós temos que morrer para a carne, morrer para a nossa antiga maneira de viver, morrer para o velho homem, morrer para a lei. O que é morrer para a lei? É morrer para o pecado. Aí eu não poderei mais ser condenado pela lei, não estarei mais debaixo de maldição. E se eu estou no Espírito e a lei é espiritual, eu a pratico, sem dificuldade alguma. Entenderam isso? Então eu sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Não foi pelas obras. Mas a prova de que eu fui salvo são as obras, a obediência aos mandamentos, a obediência à lei. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem na paz.